Eu saúdo a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. É sempre um privilégio estar com os irmãos e poder compartilhar no culto com os irmãos aqui. O culto online ele é bom, mas é como você assistir o MasterChef fazer o alimento na televisão. Você vê a comida, você vê a cor da comida, você vê tudo a comida, mas não tem o cheiro da comida. Então, falta o cheiro da comida. E o estar aqui é estar na unção, estar na comunhão, é ver os irmãos. É diferente de você só estar vendo acontecer as coisas e não estar participando. Então, é um desafio para a gente tomar essa posição de estarmos juntos, né? Buscando a comunhão, a unção da presença junto com os irmãos. Eu queria compartilhar com vocês o texto de Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. É um texto bastante conhecido, já usei algumas vezes esse texto. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17. Se algum irmão quiser levantar e ler o texto para nós. Já que nenhum irmão sentiu o chamado para ler o texto, eu tenho que ler. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, negociamos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Esse texto tem uma profundidade muito grande para a gente analisar e a gente ver a percepção do que ele está falando. Nós vivemos tempos difíceis, todos nós estamos passando um tempo difícil, com essa pandemia, com esse coronavírus, e nesse tempo difícil tem muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita angústia, né? E nós sabemos que tudo acontece pela soberania de Deus. Então, esse texto fala da gente atrair a soberania de Deus sobre a nossa vida, atrair Deus para a nossa vida, buscar viver dentro da vontade de Deus, buscar viver dentro do propósito de Deus. Até os nossos planos, nossos propósitos devem ser feitos baseados nos propósitos de Deus. Porque quando nós vivemos dentro do propósito de Deus, a vida é mais fácil para se viver. Quando nós vivemos fora do propósito de Deus, a vida é mais difícil para a gente se viver. Por isso que o texto tem essa referência, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Quando a gente afirma, se o Senhor quiser, você está dizendo que você está colocando aquela coisa diante de Deus. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Por isso, amado, é muito importante a gente pensar que não devemos resistir à vontade de Deus. Não podemos impedir que Deus faça a sua vontade na nossa vida. Mas tudo depende também da nossa disposição de escolher Deus como fruto principal em nossa vida. A Bíblia diz, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse o Senhor Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, há uma necessidade, se o Senhor quiser, que a gente esteja alinhado com o Senhor, que a nossa vida seja debaixo da mão do Senhor. Que haja uma confissão do nosso coração de que o Senhor é o Senhor de nossa vida. Lendo esse texto, observando essas pessoas do texto, eu fico pensando, aonde estava o Senhor na vida deles? Porque, amado,
Porque, de uma forma consciente ou inconsciente, as coisas acontecem, tem que acontecer conforme a vontade de Deus. Esse é o projeto, esse é o princípio absoluto, que tudo acontece pela vontade de Deus. Por quê, amado? Porque é uma decisão nossa. Se vamos querer que a vontade de Deus seja na minha vida, que se Deus quiser as coisas vão acontecer na minha vida ou não. Porque Deus dá essa liberdade para tomar a decisão de sujeitar o seu propósito e sua vontade, ou não aceitar o seu propósito e sua vontade, mesmo vivendo debaixo da soberania de Deus. Deus deu essa capacidade a nós de tomar a decisão. Eu quero viver dentro da vontade de Deus, fazendo o propósito de Deus para a minha vida. O texto fala da brevidade, da insignificância da vida humana. E a gente percebe agora, né, com essa doença, né? Eu fui no barbeiro para cortar o cabelo, o barbeiro morreu. 30 e poucos anos. Não aguentou 3 dias na UTI e morreu. Uma inquilina minha, semana passada, morreu também. Então a vida é muito fácil de sumir, né, desaparecer. E muitas vezes a gente vive na nossa arrogância, achando que tem o controle da vida da gente. Mas não tem. Então podemos afirmar que a vida humana é muito simples. Ele fala aqui no texto, no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Você vai lembrar um pouco mais daquela pessoa que era muito íntimo de você, um pouco mais, mas logo também vai desaparecer a lembrança. A existência não vai ter registro mais em memória, porque a vida é muito simples, né? E muitas vezes, amados, nós achamos que temos controle de nossa vida. Por isso precisamos tomar decisões que somos produto das decisões as quais fazemos. O que queremos ser? Com quem andamos? Com quem nos casamos? Com quem nós fazemos? Tudo parece, no ponto de vista nosso, que está no nosso controle. A vida humana é uma vida que não está sob o nosso controle, apesar de acharmos que está. Porque é como neblina que dissipa e vai embora. A vida humana está sob o controle de Deus, não no nosso controle. Se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, compraremos. Se Deus quiser, ganharemos. E aqui nós temos algumas coisas para refletir um pouco sobre essas palavras. Quarto argumento para revelar a resistência à vontade de Deus. Em primeiro lugar, a complexidade da vida. Pense em tudo que envolve a vida. Hoje, amanhã, o ontem que passou. É muitas coisas envolvendo a vida. Há uma complexidade de coisas que acontecem no dia a dia da vida, que para vencer o dia, precisamos ver se Deus quiser. O texto fala que essas pessoas queriam comprar, vender, ter lucro, mas não tinha nenhum sentido isso para eles sem colocar Deus nessa história. As incertezas da vida, o versículo 4 desse texto, ele fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, amado, é o desafio para nós estar buscando a revelação de Deus para cada dia, por causa da brevidade da vida. O livro de Jó, ele fala muito sobre a vida e a brevidade da vida e a complexidade da vida. Só queria lembrar algumas coisas que fala lá em Jó.
Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão. Jó 7, versículo 6. Os meus dias sobre a terra são como uma sombra. Jó 8, versículo 9. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Jó 9, 25. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor, murcha, foge como a sombra e não permanece. Jó 14, versículo 1 e 2. Eu estava, esses últimos 15 dias, com um resfriado, tossindo o tempo todo. Eu pensei que já estava sem a tosse, mas ela está manifestando, dizendo assim, estou aqui. Então há essa complexidade, essa dificuldade de nós entendermos a vida. Porque a vida é breve, não podemos desperdiçar e nem viver na contramão da vontade de Deus. Então, primeiro diz a complexidade da vida, as incertezas da vida, a brevidade da vida e a fragilidade da vida. Como há uma fragilidade na vida da pessoa? Você vê quantas pessoas têm partido nesse período que nós estamos vivendo, né? O pessoal sabe o número de cor, né? Vai atualizando cada hora o número das pessoas que vão partindo, vão embora. Pessoas que estão saudáveis, produtivas, na fase melhor da sua vida, estão indo embora. Isso significa que há uma fragilidade na vida. A desobediência à vontade de Deus, aqui no versículo 17, diz o texto: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Obrigado, Vadinho. Nisso está pecando. O conhecimento implica em responsabilidade, diz o texto. As pessoas conhecem a vontade de Deus, mas não faz deliberadamente, desobedece. É mais grave do que aquele que nem conheceu a vontade de Deus. É pior do que o pecado do incrédulo e do ateu. É mais grave do que aquele que nunca entendeu qual era o propósito de Deus. Porque mesmo sabendo, tendo a informação, sabendo de sua responsabilidade, não faz. Então, o desafio para nós, amado, viver nessa vida tão frágil, tão curta, e viver fora da vontade de Deus, viver como se fosse hipócrita, pessoas que não acreditam, não sabem, não conhecem. Por isso que Paulo escreve lá, que todo joelho vai dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois é melhor nunca ter conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi dado, diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pois é melhor lhe fora nunca ter conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi dado, 2 Pedro 2, 21. Significa que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a importância da vida do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista do mundo, mas de Deus. Nós somos escolhidos pelo preço do sangue de Jesus, nós somos redimidos pelo pagamento pago por Jesus. Nós somos adotados como filho de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, de toda a obra que Jesus fez na cruz. Nós sabemos que nós somos em Cristo, nós temos uma identidade com Cristo, porque somos nova criatura. As coisas velhas devem ter passado. Ou tem que ter passado, precisa passar.
Porque as pessoas que não conhecem a vontade de Deus, deliberadamente desobedecem. As pessoas que conhecem a vontade de Deus, deliberadamente desobedecem. Mas por que há uma desobediência de pessoas que conhecem a vontade de Deus? Por que ainda desobedecem a Deus? Algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, por orgulho. O homem gosta de considerar dono do seu próprio destino, capitão da sua alma. Eu estou no controle da minha vida. Mas quando você reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida, você não está mais no controle da sua vida. Você está dizendo que você é um servo de Cristo. É Cristo que está no controle da sua vida. Você precisa abrir mão da sua vida e colocar na mão de Cristo. Mas por orgulho, nós gostamos de achar que a nossa vida está em nossas mãos. E como neblina, desaparece. Vai embora. Segunda coisa, por ignorância da natureza da vontade de Deus. Muitas pessoas têm medo da vontade de Deus. Acham que quando elas se submetem à vontade de Deus, a torna escravo de Deus. Elas perdem o seu direito, a sua liberdade. Acha que vai ter uma vida miserável e infeliz, porque está fazendo a vontade de Deus. Exatamente o contrário, amado. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o propósito de Deus nos traz prazer e alegria para a vida. Nos traz motivação para viver a vida. A vida é vivida com mais prazer, porque é vivida dentro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Porque não é só vivida aqui, mas é uma preparação para uma vida eterna com Deus. Vamos viver a vida eterna com Deus. Então, amado, não podemos ser ignorantes a respeito de viver conforme a vontade de Deus e achar que a vontade de Deus vai trazer felicidade para nós. Porque nós já estamos, de uma certa forma, reinando com Cristo nos lugares celestiais, conforme a promessa de Deus. Éramos do império das trevas, Deus nos tirou de lá e nos colocou no seu amor para viver com o seu Filho, no seu reino. O que acontece, amado, com aqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus? Eles são disciplinados por Deus até que submetem conforme a palavra do Senhor. Então Deus vai deixar a pessoa viver sob uma certa forma de disciplina. Até que a pessoa reconheça que está fora da vontade de Deus. E Ele vai permitir que a pessoa seja assolada por várias coisas circunstanciais na sua vida. Porque Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta. Deus não tem alegria na morte do perverso, quer que ele se converta. E todas as pessoas são criadas para Deus, não para perversidade, criadas para viver para Deus. E Deus deseja que todos nós vivamos para Ele. Precisamos atrair Deus para dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro do nosso negócio. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer conforme o seu propósito na minha vida. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer conforme o propósito para a sua vida. Precisamos atrair Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Eles perdem a recompensa espiritual. Eles sofrerão consequências sérias por abandonar o Senhor na vinda do Senhor. Até aqueles que partiram vão ter que prestar conta das suas vidas diante do Senhor. Seja ele crente ou não. Todas as pessoas
vão ressuscitar diante do Senhor. Todas as pessoas vão prestar conta daquilo que fizeram, das suas vidas neste mundo, para o Senhor. E aqueles que tiverem feito bem, entra para o reino de Deus. E aqueles que não fizeram bem, aparte-se para fora do reino de Deus. Então é muito importante a gente atrair Deus para a nossa vida, para o nosso negócio, para a nossa família. Seguir, amado, os propósitos de Deus não significa que jamais sofreremos dificuldades. O próprio Jesus passou por dificuldades muito grandes na sua caminhada aqui na terra. Se não houvesse possibilidade de passar por dificuldade, Jesus não teria passado, amados. Ele nem precisava passar. Mas como ele era humano como nós, ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Ele sofreu as mesmas perseguições que nós sofremos. Ele sofreu a dor e a tristeza que nós sofremos. As angústias humanas estavam na alma de Jesus, porque ele era humano. Enquanto a humanidade de Jesus não morreu, ele sofreu como humano. A dificuldade faz parte da nossa caminhada. Mas sentir satisfação e a paz no meio das tormentas, isso significa muitas vezes, amado, que estamos andando na vontade de Deus. Sentimos seguro quando sabemos estar andando na vontade de Deus e fazendo o que Deus deseja que façamos. Nós cantamos todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja as coisas que a gente deseja, seja as coisas que nós não desejamos, mas que vêm em nossa vida. Mas que passam por nós também. É todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Esse versículo está num lugar de um contexto bastante amplo, bastante de luta e de dificuldades. Por isso não é fácil fazer a vontade de Deus, porque nós não estamos diante das dificuldades e dos problemas. Seguir a vontade de Deus, amado, não é fácil. A vida de Jesus confirma o que é seguir a vontade de Deus. Nem sempre é divertido, é agradável ou fácil. Jesus estava fazendo a vontade de Deus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, disse João 6,38. Tudo que Jesus fez foi a vontade de Deus. E ele buscava fazer a vontade de Deus. Se houve alguém que poderia ter dito, não quero sentir a vontade de Deus hoje, devia ser Jesus. Mas ele cumpriu perfeitamente e nos capacita, amado, também a cumprir a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida, para cada dia de nossa vida. Nós temos a quem recorrer, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nós já ajoelhamos e conversamos que Ele é o nosso Senhor, para a glória de Deus. Ele está conosco. O seu Espírito está conosco. Seguir a vontade de Deus, amado, é deixar, às vezes, bastante constrangido, tensionados. O caminhar com o Senhor é questionado cada vez que nós estamos caminhando com o Senhor. Há uma tensão e constrangimento, muitas vezes, por causa da vontade de Deus. Porque temos que deixar muitas coisas que a gente gosta de fazer. Não são coisas pecaminosas, mas são coisas que não cabe a gente fazer. E às vezes somos constrangidos por essas coisas. E às vezes fazemos e sentimos mal porque fazemos, porque não está dentro do propósito de Deus para a nossa vida.
Seguir a vontade de Deus não é um ato inconsciente. Eu preciso de tomar decisão cada dia. De ver esse dia dentro do propósito de Deus. Esse dia eu quero viver dentro do propósito de Deus. Eu peço ao Senhor que me dirija esse dia, para viver esse dia no propósito de Deus para a minha vida. Eu encerro o dia agradecendo a Deus, porque Ele estava comigo nesse dia, dentro do seu propósito. Se Deus quiser. Por isso é um ato de consciência. Eu quero, nesse dia, buscar um dia dentro do propósito de Deus para a minha vida. Eu tomo uma decisão no amanhecer do dia. Se Deus quiser, esse dia será o melhor dia da minha vida. Então, amado, seguir a vontade de Deus trata de uma decisão diária. Vamos buscar a sua vontade. Vamos pedir a sua sabedoria. Vamos fazer o que Ele disse. Não seja insensato, mas entender qual é a vontade do Senhor, diz Efésios 5:17. Conhecer a vontade de Deus é uma maneira como decidimos viver cada dia da nossa vida. Nós somos desafiados, amado, a não ser como essas pessoas do texto, que diz: atentai-vos no que dizeis, hoje ou amanhã iremos para outro lugar, lá passaremos um ano, negociamos, teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina que aparece um instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vamos tirar arrogâncias, pretensões do nosso coração, porque a jactância semelhante a essa é maligna. Esse é o desafio que eu quero colocar para vocês nessa noite, amado. Se Deus quiser, eu vou ter um dia abençoado. Se Deus quiser, eu vou ter a noite abençoada. Se Deus quiser, eu vou ter um negócio abençoado. Se Deus quiser, minha família é abençoada. Se Deus quiser, a vontade, o propósito, a direção de Deus deve estar continuamente presente na sua vida. E que cada dia afirma isso, no levantar e no deitar. Mas um dia vitorioso, porque a vida é como uma neblina que passa, é como a erva do campo que seca. E a gente está percebendo hoje. Às vezes você vai visitar alguém, já não está mais entre nós. Foi como apagar a luz. Por isso nós temos que estar preparados. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar um de nós. Porque é assim. E como nós temos que prestar conta ao Senhor, é melhor que vivemos conforme a sua santa vontade. Essa é a palavra que eu deixar para vocês nessa noite, amados. Mas busca nesse texto que você vai encontrar mais coisa aí para se falar, né? A gente está um pouco limitado agora, né? E é o desafio que eu quero colocar para vocês. Vamos ficar de pé. Como está a sua vida com o Senhor? Você já confessou Jesus como seu Senhor? Cada dia você tem que afirmar: Jesus é o meu Senhor. Porque se você não afirmar Jesus é o seu Senhor pode, a sua vontade pode querer assumir o lugar de Jesus. O seu dinheiro pode querer assumir o lugar de Jesus. Os seus bens podem querer ser o Senhor da sua vida. Por isso é bom afirmar todo dia que Jesus é o meu Senhor. Eu quero servir o meu Senhor Jesus. As demais coisas vão ser acrescentadas de acordo com que haja necessidade. Mas eu preciso estar disponível. A minha vida precisa estar disponível para o Senhor. E pedir: Senhor, que esse dia seja o dia abençoado da minha vida, porque eu quero andar no seu propósito e na sua vontade. Pense sobre isso, amado, nessa noite. Pai querido, graça te dou, Senhor, por cada um desses irmãos que aqui vieram nessa noite. Eu sei que é de teu propósito, é de tua vontade. Tu trouxeram eles nessa noite, ó Deus, para estar conosco, para ter essa comunhão, para poder compartilhar conosco a palavra que tu tem nos dado nessa noite, Senhor.
Eu peço que Teu Espírito Santo visite aqueles que não podem estar conosco nessa noite, ó Pai, que está vendo o que está acontecendo, mas não pode ter a comunhão e a unção deste lugar, porque teve dificuldade de estar entre nós, Senhor. Abençoa a vida deles também, ó Pai, nessa noite. E nos guarda, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, ó Pai, por cada um dos irmãos, cada um dos membros dessa comunidade. Amém. Amém.